Olá pessoal, estamos aqui iniciando um novo projeto, nosso Pó de Graça. Estamos aqui hoje com o irmão Jefferson, nós vamos bater um papo bem legal, acompanhe aí esse tempo que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Pó de Graça, edificando vidas. Conversas informais com bases cristãs. Pó de Graça Live, impactando gerações. Jefferson, para quem não sabe, gente, o Jefferson é meu irmão, né, dá de ver. Como são mais bonitos. Ele foi menos favorecido na questão da beleza, mas Deus dá para cada um e a gente não pode reclamar, enfim. E eu chamei o Jefferson para a gente inaugurar esse projeto, esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu quero que ele compartilhe com a gente, né, fale um pouco da história de vida dele, história do cristianismo dentro da vida dele. Tenho certeza que vai ter muita coisa para nos orientar aqui. Jefferson, fala para a gente como foi aí a sua trajetória dentro do cristianismo. Fala para a gente um pouquinho disso aí. Bom, primeiro agradecer, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar participando desse projeto, obrigado por a gente estar junto, né? Como a gente falou, nós somos irmãos, a gente tem o lado irmão, o lado amigo, o lado pastor e discípulo, e graças a Deus a gente lida muito bem com isso. Bom, falar um pouco aí da minha trajetória no cristianismo começou, acho que junto com você na época, Sim. né? Eu sou acho que 9 anos mais velho que você. Eu era criança, né? Eu era adolescente. E foi lá em Cascavel, depois a gente veio embora para cá e tal. Só que demorou muito tempo para entender realmente o que de fato, como você... Eu costumo dizer o seguinte, tem um momento onde você encontra Jesus e tem um momento que você recebe Jesus. São coisas diferentes. Né? Às vezes a gente encontra Jesus, vai numa igreja, vai numa reunião, vai num encontro, né? Enfim. E aí você tem aquele primeiro contato com Jesus. Mas leva um tempo para a gente se converter de verdade, para o nosso coração se posicionar com relação a Jesus. Então, eu queria que você falasse desses dois momentos. É o primeiro momento ali que você viveu, já dentro da igreja e tudo mais, mas quando foi que aquela chave virou mesmo e que as coisas fez sentido para você? Nós tivemos um momento dentro da igreja que foi muito conturbado, né? Aquela coisa de que você ia para a igreja, esperava que algo na sua vida mudasse, mas na verdade nada mudava. Sim. Porque na verdade você não estava mudando, então sim, se você não muda, não tem mudança. Exatamente. Né? A gente viveu muito aquele contexto de que achando que o fato de você estar numa igreja, Deus ia mudar você. E na verdade é você quem tem que mudar pelo fato de você estar lá e estar servindo a Deus. Então nós vivemos, eu digo assim, que muito tempo frustrado dentro da igreja. E acredito que tem muita gente assim até hoje. Sim. Né? Conheceu Deus de uma forma errada, conheceu por uma necessidade. Exato. E está vivendo nessa necessidade até hoje. Sim. Né? Ela não saiu daquele lugar. Então tá meio que como uma troca, né? Eu tô aqui porque eu preciso de algo. O dia que eu não precisar mais, eu vou embora. Exato. E aí eu acredito que o amor de Deus é tão grande que ele fala assim, eu não vou te dar porque eu não quero te perder. Então a pessoa fica ali, né? Mas enfim, e de um tempo para cá, acredito que em 2018 aí, nós começamos a entender diferente, a entender realmente... 2018. O que é o Evangelho, né? Quais as mudanças que nós precisaríamos ter para viver um Evangelho real, verdadeiro. Sim. Em 2019 iniciou o projeto da Graça Viva, né? Foi exato, quando você veio para cá e começou. Nós estamos aí desde a época da cela na área, né? Na sala? Na sala. Começou na sala, depois a gente cresceu, foi para a área. Depois nós crescemos e viemos para cá. Na sala te dava 7, 8 pessoas, aí de repente veio mais um casal, não coube mais na sala de casa, a gente cresceu, foi para a área. Mas foi um tempo muito bom. E eu lembro, eu estava até lembrando sábado agora, quando nós estávamos recebendo as cadeiras aqui, falando assim, cara, quando foi comprado as primeiras 100 em 2019, nós tínhamos acho que 15 pessoas, vai ter fé para lá, né? Foi isso aí mesmo. Nós tínhamos 15 pessoas e chegou 100 cadeiras na igreja. Dava vontade de guardar 85 para não deixar só. Porque falava assim, onde é que vai sentar todo esse povo? E aí, de repente, você ter que comprar mais 50, aquilo dali, acredito que no seu coração também queimou, mas no coração de todos que estão com a gente desde o início queimou, porque, cara, isso aqui é crescimento. Claro. Isso aqui é um crescimento genuíno, né? Crescimento orgânico.
isso aqui é muito bom. Que não foi da noite para o dia. Não. E as pessoas que estão chegando realmente estão tendo uma mudança. E aí, em 2019, com essa vinda sua para cá, nós estávamos em uma outra igreja, servindo, trabalhando com jovens lá. Sim. Né? Até foi bacana, a gente saiu de lá debaixo da bênção, porque o pastor entendeu que a gente estava vindo para somar contigo, Sim. né? E a família também, Claro. nessa hora entra tudo isso. Então, assusta não, gente. Isso aqui é um barulho do ar-condicionado aqui, abençoado. Tá tudo bem. Com paz. E aí, ali nós começamos realmente a viver uma mudança. Uhum. E a grande mudança que surgiu em nossas vidas na época foi um posicionamento. Mesmo sem entender, eu lembro que uma vez eu cheguei para você e falei o seguinte, falei, pastor Cris, eu não entendo o lugar que o senhor está querendo me levar. Uhum. E nem vou tentar entender. Só vou acreditar naquilo que você está me falando, vou te dar a minha mão e vou confiar. Que o que é um lugar bom eu sei que é. Mas se eu fosse tentar entender, eu não chegaria. E eu acho que é aí que muitas pessoas ficam pelo caminho, tá vendo? Elas ficam tentando entender cada passo que ela vai dar sem confiar no sacerdote que Deus colocou para ela. Sim. E aí entra num outro ponto que eu digo que eu fui muito tratado, por quê? Eu tenho 45, você tem 35, 36. Nós temos 9 anos de diferença. A sua vida todinha foi dedicada ao reino, né? Você praticamente não teve experiência comercial, nada. E a minha vida ao contrário, a vida toda trabalhando, profissão e tal. E de repente você entrar debaixo de um sacerdócio, do seu irmão mais novo, de uma pessoa que não tem uma experiência comercial, e tudo que você vai fazer, até nos seus negócios, você chegar e falar assim, pastor, me dá uma orientação aqui. Eu acredito que nessa área Deus tratou muito nós, porque se não houvesse esse tratamento e esse entendimento, não haveria também essa liberação daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, 2019 ali foi o lugar onde a gente começou a caminhar, né, juntos, e muito alinhamento, muita coisa ajustando. Mas uma coisa que eu lembro, que eu acredito que faz a diferença em todos os nossos discipulados, hoje eu falo muito, é posicionamento irrevogável. Cara, se você se posicionar num lugar em Deus, ele tem que ser irrevogável. Sim. Se você der um passo para trás, não é um que você está dando, é muitos. E depois você vai ter que voltar por todo o caminho que você já passou. Sim. Né? Só que aí entra um outro lado. Às vezes você dá um passo para trás e Deus te coloca lá atrás para você trilhar de novo. Aí você fala assim, não, esse caminho eu já conheço. Não, você não conhece, você conhecia aquele outro. Agora você vai ter que... Deus vai te tratar de outra forma. Porque se fosse pelo aquele outro, vai chegar aqui, você vai cair de novo. Exatamente. E nisso eu vivi muitos anos da minha vida cristã, dessa forma. Não aceitava os tratamentos. Indo e voltando. Uma vida de altos e baixos, né? Deus começava a fazer uma mudança e você entendia que o caminho, né, que aquele momento ali era o topo que Deus tinha para você. E não era. Não. Era só o primeiro degrau. Era se iludir com coisas pequenas. Sim. E aí você voltava lá embaixo. E é ruim isso, você ter que ficar revivendo essas situações. Sim. E na Graça Viva, né, com todo esse contexto que a gente tem vivido aí, e esse posicionamento irrevogável que nós tivemos, e foi algo assim, eu vou e vou, acabou. E eu não vou eu vou como família, né? Que não é eu quem estou aqui, é a minha família quem está aqui, né? Isso é importante, né? Nós temos os nossos filhos, a Cláudia, então nós estamos juntos nisso, não é eu, né? Isso eu falo que é uma base que todos nós precisamos ter. E aí, com isso, a gente vem vivendo algo novo aí em Deus aí, que você tem acompanhado e tem sido muito bacana. Algumas experiências, profecias lá de trás se cumprindo, né? Lá atrás, quando eu tinha menos de 20 anos, ainda Deus falou várias vezes comigo, ó, você vai ser coluna, você vai ser levantado para ser mantenedor. E eu achava naquele momento, então Deus vai me fazer rico. Eu acho interessante esse ponto aí que você tocou pelo seguinte, porque às vezes a pessoa recebe uma palavra de Deus e ela acha que aquela palavra ela é para algo imediato. E é algo que a gente precisa prestar atenção, porque sempre que Deus nos fala algo, é porque a gente vai enfrentar um período muito difícil pela frente. Então, assim, toda vez que Deus vem e te fala algo, é para que aquela palavra te sustente em um momento de dificuldade, em um momento de adversidade. Então, o que acontece? Deus, na sua sabedoria, ele está vendo o futuro. E ele está vendo que vai entrar um período de muita dificuldade para a gente. O que ele vem e faz? Vem e confirma aquela palavra. Usa alguém, ou usa uma pessoa, fala, olha, assim, 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 assim.
vou te levantar como coluna, vou te fazer alguém próspero. Por quê? Porque tem um tempo de vale para você passar. E aquela palavra de Deus, ela vai servir como sustento. Mas onde está o erro? Quando muitas pessoas recebem uma palavra de Deus dessa forma, orientativa, elas acreditam que aquilo já é uma realidade. Deixa eu te dizer, nada que Deus fala para você agora é uma realidade agora. Porque embora Deus está te falando algo agora, mas Deus está trazendo algo do futuro para você entender agora. Mas existe um caminho para você trilhar, existe algo para você experienciar, viver, para que aquela palavra saia da região espiritual e venha para a região natural, para a região física. Então é onde muitas pessoas erram, porque elas recebem uma palavra e elas acreditam que aquilo já faz parte da vida delas naquele momento. Por exemplo, Deus vem e fala, olha, você vai ser um colunas, você vai ser um grande empresário, você vai ter uma família, você vai ser um pastor, você vai ser um profeta, um missionário, enfim. E as pessoas, elas acreditam que aquilo, o fato de Deus ter falado, aquilo já é uma realidade. Nunca é. Porque sempre quando Deus fala algo, é porque vem um momento difícil pela frente. E é atravessar esse momento difícil que vai nos dar condições de trazer essa palavra do mundo espiritual para o mundo físico e fazer isso se tornar uma realidade no mundo físico, no mundo material que nós vivemos. Exatamente. E aí vem também o outro lado, né? De você saber que existe uma palavra na sua vida e que você tem que trilhar para você poder atingir aquele objetivo, se posicionar nela. Né? E tem o posicionamento, eu costumo dizer o seguinte, nos nossos discipulados eu falo, todo posicionamento gera uma reação no mundo físico e no mundo espiritual. E você tem que estar pronto para aguentar as duas. Né? No físico gera, porque quando você se posiciona em relação a Deus, automaticamente muitas coisas do mundo vêm querer te levar de volta, né? Ou vem as afrontas, vem, né? E no mundo espiritual também. Quando você se posiciona, vem. Então você tem que estar pronto para isso. Né? Então eu me posicionei, eu tenho que estar pronto para as reações. Vou superar as reações e vou chegar onde Deus quer que eu chegue. E aí vem outro lado, né? Você chegou no lugar que Deus está te colocando, aí é se manter nele. Exatamente. Que esse é um lugar que nós estamos hoje, que nós entendemos isso. Então, Deus ele trabalha nas nossas vidas, na vida de todos, por níveis, né? Então, você chegou num nível, se mantenha nele, faça tudo que você tem que fazer naquele nível para que você possa ser aprovado e ser levado para um nível maior. Exatamente. Então, assim, você nunca vai chegar ao topo daquilo que Deus tem para você, porque ele vai sempre te levando para algo a mais. Sempre para algo maior. E a gente tem que ter esse entendimento. E uma das coisas que você acompanhou, eu acredito que 2020 foi a grande virada na minha vida financeira, né? Foi uma virada em meio à pandemia, gente. E foi um período de um alinhamento seu, eu queria que você falasse sobre isso também. Foi um período de uma grande... Porque assim, deixa eu falar, com o Jefferson eu conheço desde sempre, que é meu irmão. E o Jefferson sempre teve uma unção muito, muito, muito grande na vida dele, com relação à prosperidade, com relação a negócios, é um excelente vendedor, enfim. E eu sempre via ele entrando em empresas e assim, nos primeiros meses, aquilo assim era algo extraordinário, explosivo, ele fazia, ganhava muito dinheiro e rompia e tal, e de repente aquilo por algum motivo aquilo se perdia e retrocedia. E eu vi isso acontecer várias vezes. E aí eu quero que ele fale sobre isso com relação a essa chave que virou para ele em 2020, porque foi algo realmente que trouxe é como se tivesse trazido uma base, ou seja, dali para trás não mais. Alicerçou. Exatamente, trouxe um fundamento, essa é a palavra, trouxe um fundamento. Dali para trás acabou aquele negócio, 10 passos para frente, depois volta 20 para trás, acabou. Em 2020 eu posso testemunhar isso na vida deles, que houve um fundamento, ou seja, estabilizou, travou aquela realidade financeira e a gente tem visto eles avançarem cada dia mais. Eu queria que você falasse dessa chave que virou na sua vida com relação a isso. A gente viveu muito tempo isso, igual você falou aí, né? Esses altos e baixos. E aí em 2020, quando teve uma grande mudança aí, né? Deus ele trabalha perfeito nisso. E quando nós se deparamos com aquilo que Deus estava preparando, no primeiro momento você se assusta, fala, cara, fora da realidade. Sim. Né? Depois você fala assim, opa, peraí, cheguei aqui. Aí o Espírito Santo vem e te fala assim, ó, você lembra das outras vezes que deu errado? Então agora vamos ajustar para que dê certo. Sim. E eu lembro que numa viagem, né, eu e você, a gente conversando, a gente foi em Cuiabá, né?
E aí eu falei para você, a gente comentando sobre isso, eu falei, olha, eu preciso resolver essa situação na minha vida. Uhum. E aí eu abri os pontos onde a gente não conseguia ser correto, né? Dízimo, Uhum. primícia, né? E ali eu lembro que Faltava entendimento. faltava um entendimento. Tinha boa vontade, mas não tinha um entendimento. Nós tínhamos até o dízimo, mas não tínhamos não era da maneira correta, e ele não era também regular, né? Sim, eu quero até corrigir isso, acho que não é nem entendimento. Faltava, na verdade, uma revelação. Revelação, Porque exatamente. eu costumo dizer aqui na igreja, ninguém dá dízimo por entendimento. A pessoa pode até um mês ou outro dar dízimo pelo entendimento, mas ela só se torna dizimista de verdade. Tem diferença entre dar dízimo e ser dizimista, são coisas distintas. Mas dizimista só consegue ser quem tem a revelação do que significa o ato de dizimar. Porque dá dízimo, a pessoa quando está tudo bem, as coisas estão legais, ela vai lá e dá dízimo. Essa é uma pessoa que dá dízimo. Quem é o dizimista? Independente como está, independente da vendaval, da ventania, independente da circunstância, se está bem, ela dizima. Se está mal, ela dizima da mesma forma, não altera. Quem é essa pessoa? É o dizimista, não é aquele que dá dízimo. Então, eu acho que você já tinha essa prática, porém de forma, não tá tudo bem, a gente faz, não tá legal, dá uma segurada, né? Mas a partir daquela conversa dentro do carro, eu entendi, eu percebi que era algo espiritual e eu entendi que teve para você um sentido de revelação. Teve. E eu posso testemunhar que daquele dia em diante, né, o seu posicionamento com relação a isso mudou. Mudou porque nós entendemos ali o posicionamento e o porquê, né? E a revelação. Cara, na verdade, eu tô honrando aquele que já me honrou. Exatamente. Porque é aquilo que até eu ministrei esses dias em uma palavra de oferta aí. Eu falei, ó, Deus te dá a semente, você semeia. Dos 100% que ele te dá, ele te pede 10% e ainda te deixa com 90%. Exatamente. E esse é o entendimento, né? que, na verdade, o ato de dizimar não é nós dando 10% para Deus. Nunca foi. Não é. Porque os 100% pertence a Deus. Exatamente. Então não tem como você dar para Deus aquilo que já é dele. Na verdade, o ato de dizimar é a condição de você devolvendo 10% para Deus que já pertence a ele, mas quando você devolve aquilo que pertence a ele, você está reconhecendo que foi ele que deu os 90% para você. Então não existe outra maneira no mundo espiritual de você reconhecer que é Deus o seu provedor se não for através do dízimo. Não tem como ser através de oração, de jejum, não tem como você declarar isso com a sua boca, porque o mundo espiritual ele reconhece posicionamentos. Exato. Então quando você se posiciona, recebi meu recurso, eu vou honrar Deus, eu vou reconhecer Deus. Com essa parte, eu estou dizendo no mundo espiritual. É como se você estivesse dando um grito no mundo espiritual. A minha vida pertence a Deus. Deus é o meu provedor. Tudo que eu tenho, a minha casa, a minha família, meus bens, meus negócios, tudo pertence a Deus. E porque tudo pertence a Ele, eu reconheço com 10% daquilo que Ele me dá. Então, quando a gente entende isso, eu falo que isso é a revelação. É parte dela, porque é muito profundo esse assunto. Que a gente reconhecer que Deus é o nosso provedor é o ato de dizimar. Então, quando a gente dizima, o que eu estou fazendo? Eu não estou dando dinheiro para a igreja, eu não estou dando dinheiro para pagar a conta da igreja, não estou dando dinheiro para pastor, não se trata disso, não é sobre dinheiro, é sobre um posicionamento de reconhecer quem é o provedor da sua vida. Exatamente. Exatamente. E aí veio mais um posicionamento irrevogável. Porque a partir desse entendimento, o dízimo se tornou algo para nós que não tem... Não, é um fundamento, não tem conversa, Sim. sabe? E aí, assim, nesse dia nós alinhamos sobre o dízimo, né? E começamos a prática. No mês seguinte, nós alinhamos a questão da primícia também. Que é uma outra prática. Que é uma outra prática, né? Muito importante. E já em sequência, alinhamos também a questão das ofertas. Legal. Porque foi 3 pontos que eu entendi ali, que eu falei o seguinte: se eu não quero voltar mais para aquele lugar que eu voltava antes, eu preciso alinhar isso daqui. Porque se eu não alinhar isso, eu vou voltar lá. Porque o que me fazia voltar lá era eu não reconhecer que era Deus quem estava fazendo a minha vida. Sim. Então eu vivia aquela assim, ó, pedia para Deus, Deus ia lá e me dava. Aí quando ele me dava, eu não reconhecia que era ele. Aí o que ele fazia? Tirava. Sim, não tem nem como não... Não tem como. Se você não reconhece que é ele, você vai perder aquilo. Porque se não é ele o seu provedor, é você. Não é nem ele, não é nem a questão dele tirar, é a questão de você sair fora desse raio de alcance da bênção de Deus, né? Porque quando a gente... Para que serve o princípio? O princípio serve para nos proteger de situações. E eu costumo dizer que dízimo não é um mandamento, porque entrou na lei de Moisés,
Porém, a primeira pessoa, o primeiro registro que a gente tem de dízimo é de Abraão, 400 anos antes de Moisés. Se Abraão praticava dízimo sem ter lei, é óbvio que ele não praticava por lei, por um mandamento. Se não era por mandamento, era por princípio. Então, o dízimo ele é um princípio. E aí, dentro dos seminários que a gente entende, a gente reconhece daí dízimo no Éden, dízimo no céu, antes mesmo da queda de Lúcifer, enfim. Então, quando a gente... Vários dízimos. Vários. Então, a gente vê que isso é um fundamento. Fundamento de quê? De reconhecer Deus provedor. Quando a gente reconhece Deus provedor da nossa vida, ele tem que ser obrigatoriamente através do dízimo. Não tem como ser de outra forma. Né? E aí existem outras práticas, como você disse aí, a gente não quer entrar muito nisso para não ficar muito longo o podcast, mas a questão da primícia e a questão das ofertas. Dízimo, você está reconhecendo que Deus é o seu provedor. Primícia, você está reconhecendo a pessoa que Deus estabeleceu para falar ao seu coração, que é o seu pastor, o seu sacerdote. Isso é muito importante. Essa primícia você direciona diretamente para a vida dele. E a oferta, que aí sim é algo pessoal seu, dado para Deus. É porque dízimo você não está dando nada para Deus, muito pelo contrário, você está só devolvendo aquilo que já pertence a ele. Então não tem como. É igual eu chegar aqui e falar para o Jefferson, olha, segura esse celular para mim aí por um tempo. Aí eu chego aqui no final do podcast e falo assim, Jefferson, me devolve meu... Aí eu chego no final e falo, Jefferson, me devolve meu celular. E ele chega e fala assim, olha, eu tenho um presente para dar para você, pastor. Eu falo, uau, que legal, o que você tem de presente para mim? Ele pega e me dá o meu próprio celular. Ou seja, não é ele que está me dando o meu celular. Ele está me devolvendo algo que eu coloquei na mão dele no começo do podcast. Diz-me exatamente isso. Deus colocou 100% na sua mão e quando você reconhece que foi ele que te deu 100%, você devolve 10%. Se você devolve 10%, você está dizendo, eu reconheço no mundo espiritual que foi Deus que me deu os 100%. Se você não devolve, você está dizendo no mundo espiritual, eu mesmo sou o meu provedor. Eu mesmo sou o responsável por trazer provisão para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Isso é um lugar muito perigoso, muito complicado de se estar. E tem um outro detalhe, que até o Wallace comentou ontem no culto, quando ele ministrou sobre a oferta, que é o seguinte, às vezes você começa a praticar primícia, aliás, dízimos e ofertas, vamos deixar a primícia do lado, que é um outro entendimento. Sim. E aí o cara começa a falar assim, mas eu não estou vendo brotar dinheiro na minha conta, eu não estou vendo, meu salário não aumentou e tal. Mas eu digo para você que o que nós tivemos de entendimento sobre administração financeira, administrar dinheiro, sabedoria para comprar, sabedoria para vender, exato, né? Você vê quantos negócios eu fiz depois disso, né? Quantas coisas mudaram na minha vida depois disso. Então, esse é um lado que nós temos que aprender também a valorizar e a reconhecer. Claro. Nem tudo que vem de Deus é dinheiro. Não. Porque não adianta você ter dinheiro sem você ter sabedoria para você poder administrar esse dinheiro. Você comentou algo aí sobre o Wallace, gente, ele está aqui como nossos bastidores. Como é que fala? Nossos bastidores, está ali organizando tudo. O Wallace ministrou a palavra de oferta ontem, eu achei que ele falou algo muito interessante ontem. Ele diz assim, ó, dízimo não é um pagamento por aquilo que Deus vai fazer. Exatamente. É um reconhecimento daquilo que Deus já fez. Então eu não dou dízimo para garantir o mês que vem, não. O ato de eu dizimar agora, daquilo que eu recebi, significa um reconhecimento daquilo que Deus já fez. Não tem nada a ver com aquilo que Deus vai fazer. Não. Então, achei isso muito bacana e muito interessante, porque é um posicionamento que, quando a gente tem, ele traz um prazer e uma gratidão no nosso coração. Eu não estou dizimando para Deus fazer alguma coisa. Eu estou dizimando em reconhecimento que Deus já fez. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente tira qualquer expectativa com relação à colheita, porque o fato de eu dizimar não vai me gerar colheita lá na frente. O ato de eu dizimar gera um reconhecimento do que já foi, de quem me proveu, de quem me abençoou, de quem me guardou, de quem me livrou. Inclusive, ele também citou essa questão aí, que muitas vezes a gente vai dizimar, vai ter essa prática, e em alguns momentos não é financeiramente que a gente vai receber. Por quê? Imagina que você tem ali um grande armazém. Antes de você colocar semente naquele armazém, você vai ter que, às vezes, mexer na estrutura, porque às vezes a estrutura não está legal, está meio rachado, tem buraco, e se você joga dinheiro, se você joga semente lá para dentro, né, com essas rachaduras, com essas coisas, ou você vai perder semente, ou o armazém inteiro vai vir para o chão. Então, por que muitas das vezes a colheita vem em outras áreas? Porque, por exemplo, Deus não pode dar dinheiro para uma pessoa antes de alinhar o casamento dela. Porque se Deus coloca dinheiro na vida de uma pessoa sem alinhar o casamento, o cara vai largar a mulher dele e vai arrumar outra, e vice-versa. Por que muitas vezes Deus não pode dar dinheiro sem antes arrumar a vida ministerial? Porque daí Deus dá dinheiro, a pessoa arruma milhões de desculpas
Porque Deus me prosperou, então eu vou para um lugar, vou para outro, e a pessoa não tem daí compromisso e responsabilidade com o reino de Deus e com as coisas que nós temos que fazer para Deus. Então, antes de dar dinheiro em forma abundante, Deus precisa alinhar algumas coisas na vida das pessoas. Porém, é o ato do dízimo, do reconhecimento, que começa esse alinhamento em outras áreas da nossa vida. Então, muitas das vezes a gente vai praticar o ato de dizimar, que é reconhecer quem é o nosso provedor, e nem sempre de imediato a gente vai ver resultado nisso na nossa vida financeira, porque às vezes nosso casamento está um lixo, nossa vida emocional está um bagaço, a nossa vida espiritual nem existe, a nossa vida eclesiástica dentro da igreja, como servir a igreja, como servir as pessoas, não existe. Então Deus precisa vir alinhando esses pontos, para que quando tudo isso estiver alinhado, Deus possa colocar prosperidade financeira na nossa vida. Então o dízimo é algo que a gente pratica, a gente vai colher frutos em todas as áreas da nossa vida, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial é ativada, coisas começam a acontecer, e aí uma das últimas coisas a Deus começar a fazer é começar a entrar na parte da multiplicação. E aí você se tornou confiável. Né? Exatamente. Tem até dentro do seminário sobre dízimos e ofertas, eu ministro algo sobre um entendimento sobre 4 pilares, lá, baseado em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 10, que acontece quando a gente decide andar nesses princípios, que é a multiplicação, que é a provisão, primeiro nível, e o nível da provisão é aquele nível mais básico que tem, onde a gente só tem ali basicamente o que precisa. É o maná, é aquela coisinha que vai chegando todo dia, não falta, mas também não sobra. E por que não sobra? Porque Deus está alinhando outras coisas na nossa vida. Não pode fazer sobrar, senão a gente já desalinha desde o começo. Segundo nível, multiplicação. O que acontece? Começa a sobrar as coisas um pouquinho mais, a gente já consegue levar a esposa para comer uma pizza no final de semana, já consegue levar os meninos para ir para umas águas quentes de vez em quando, já consegue comprar um danoninho, enfim, né? O nível da multiplicação, você já começa a ver uma sobra. Porém, tem muitas pessoas que param nesse segundo nível. Por quê? Porque o terceiro nível, o texto lá vai dizer que é o aumento do fruto da sua justiça. A nossa justiça pessoal precisa aumentar como resultado do terceiro alinhamento que vai trazer, de consequência, o ato de dizimar e ofertar. O que é o aumento do fruto da nossa justiça? Coisa que a gente fazia errado que a gente não faz mais. Pessoas que tinham uma má impressão da gente, a gente precisa começar a consertar isso. E é nesse momento que a gente começa a ser tratado no nosso caráter, na nossa conduta, em situações. E muitas pessoas travam nesse ponto. Por quê? Porque nesse ponto Deus começa a apertar os parafusos da gente. E aí a coisa começa a ficar meio complexa. Porém, esse terceiro nível vai abrir um quarto nível, que é o nível de ser enriquecido em todas as coisas para a generosidade. O texto deixa isso claro. Então, o quarto nível é enriquecidos para todas as coisas, porém, enriquecidos para sermos generosos, porque esse é o fundamento principal de uma vida próspera de um cristão. Para que eu sou enriquecido? Não é para ostentar. Não. Posso viajar, posso ter casa, posso ter carro, posso ter coisa boa, isso é bênção de Deus. Mas a ostentação não cabe para um filho de Deus. Então, Deus não enriquece para a ostentação. Deus enriquece para que a gente possa ser generoso e, através da nossa generosidade, pessoas deem glórias a Deus. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 10. Dá uma lidinha lá que você vai entender esses 4 pilares da prosperidade. Isso é muito importante. O enriquecimento, nós temos que entender que não é para nós, né? É aquilo que a gente sempre fala, ou você é um rio, ou você é uma represa. Isso. Se você é um rio, se o dinheiro está passando pela sua mão para abençoar as pessoas, você já é muito mais do que abençoado. Com certeza. E quando você entende e entra nesse lugar, cara, você começa a viver coisas em Deus que você jamais imaginou. Extraordinário. Então, assim, nós estamos vivendo muitas coisas novas em Deus. A questão ministerial também foi alinhado, né? Hoje nós estamos aí sendo aí preparados para ser reconhecidos como pastores. Apesar que para nós, eu costumo dizer que não muda esse reconhecimento, porque a gente já se sente assim, já trabalha dessa forma, nós já nos posicionamos, isso também desde 2020 para cá, né? Para vocês entenderem como é que é importante essa questão do dízimo. Quando ela foi alinhada, todas as outras coisas foram destravadas junto, foram entendidos também. Porque a partir daí que nós começamos a alinhar todas as áreas. Dentro desse entendimento que eu estou falando, que o dízimo, a prática dele vai fazer Deus começar a alinhar outras coisas mais importantes, porque
Existem muitas coisas mais importantes que dinheiro na nossa vida, que é o quê? Nosso casamento, nosso ministério, nosso chamado, nosso servir. Então, o ato de dizimar dá um reconhecimento de que Deus é o nosso provedor. Se Deus é o nosso provedor, não é apenas provedor financeiramente. Exatamente. Deus é o seu provedor ministerialmente. Deus é o seu provedor espiritualmente. Exatamente. Deus é o seu provedor conjugal. Em todas as áreas. Deus é o seu provedor com seus filhos. Então, essas coisas que são mais importantes que dinheiro, elas começam a ser alinhadas primeiro, porque isso aí vai ser a base para poder receber o dinheiro, porque quando tudo isso está alinhado, Deus pode pôr dinheiro na mão do cristão. Por quê? Porque ele vai usar da forma correta. Aí ele vai usar o dinheiro não como uma represa, não como algo que eu estou segurando, estou retendo, não. Como você disse, como um rio. Eu recebo, mas do mesmo jeito que eu recebo, eu fluo. Por quê? Porque eu fui colocado como um abençoador, fui colocado como alguém que foi colocado para abençoar pessoas. Exatamente. Eu sou o canal de bênção. Exatamente. Eu não sou quem está chegando no canal, eu sou o canal. Isso é algo importante que você precisa entender, porque quando a gente entende que a prosperidade é só para nós, automaticamente a gente fecha a torneira. Porque ela nunca pode ser para nós, porque nada que Deus vai fazer na sua vida para em você. Nada. Nem seu ministério, nem seu casamento, nem seu relacionamento com seus filhos, nem sua vida ministerial, nada. Tudo tem que ir além de você. Então, quando você tem um entendimento disso na vida financeira, cara, eu não posso ser o final do negócio. Pelo contrário, eu tenho que ser um canal. Porque se eu sou um canal, nunca vai parar de fluir. Quando a gente entende isso, a gente se posiciona dessa maneira, a gente começa a entrar em tudo aquilo que Deus nos direciona com relação à finança, com relação às práticas financeiras, com relação à honra. E isso vai destravando tantas outras coisas. A gente começa a entrar numa rota de bênção extraordinária, absurda. E as coisas são destravadas em um nível poderoso. Deixa eu fazer um comentário aqui. Você comentou lá no início que a minha profissão é ser vendedor, né? E é interessante quando você entra na questão do dízimo, e não só do dízimo, mas vamos falar do reconhecimento de quem é o seu Senhor, seu provedor, Sim. o Senhor da sua vida, quando você leva isso para um contexto profissional. Você me conhece, você sabe o quanto eu era uma pessoa preocupada com venda, saía, rodava e rodava, né? Sabia da minha rotina aí, e eu nunca tive preguiça para trabalhar. Sim. E sempre fui para cima. De 2020 para cá, não que eu me tornei preguiçoso, mas você passa a confiar de uma maneira diferente. Você entra em um lugar diferente. Então, você entra num lugar assim, às vezes eu faço, gente, uma programação de viagem e de repente, do nada, a hora que eu vou dormir, Deus fala assim, não vai. E eu não vou. E às vezes, por eu já ter programado e o cliente está esperando, eu até vou, mas eu chego lá, se tem algo que eu não falo em venda. Eu não dou mais aquele passo na frente de Deus, entendeu? Você passa a confiar. Então, se Deus fala assim, ó, vai aqui, por mais que não tenha expectativa nenhuma, você vai. Você sabe que lá tem algo preparado para você. Sim. E às vezes você está indo em algum lugar que ele coloca no teu coração, olha, eu não tenho nada preparado para você lá. Beleza, tranquilo, você vai do mesmo jeito. Às vezes você já marcou com um cliente ou outro, mas o que eu quero dizer com isso? A relação de confiança com Deus muda. E muda num nível gigantesco. Sim. Algo absurdamente assim que só quem vive a experiência de ser um dizimista sabe o que eu estou falando. Porque você sabe que realmente Deus está ali, Ele está preparando as coisas para você. E você tem visto aí, a gente conversa, vou falar aqui, maio, eu fechei o mês de maio com um cliente, eu fechei o mês de agosto com um cliente. Olha aí. Né? Mês de julho nós ficamos um pouco abaixo na venda, mas o mês de agosto completou. O que é isso, gente? É o descansar. A palavra de Deus fala que nós temos que descansar em Deus. Sim. Né? E outra, aquilo que a gente já comentou também, se você não for um dizimista, o Salmo 23 não tem como se cumprir na sua vida. Exatamente. Você pode orar ele do jeito que você quiser, você pode ler na língua que você quiser, somente o Salmo 23 ele é exclusivo para dizimistas. E é uma questão que a gente está falando isso e as pessoas às vezes não entendem. Por que o Salmo 23 é exclusivo para quem é dizimista? Porque só pode ser senhor da sua vida se Deus for o seu provedor. Exatamente. Mas para Deus ser o seu provedor, precisa haver o reconhecimento de que Ele é o Senhor. E esse reconhecimento, já falei aqui antes, ele se dá através do dízimo. Então, por que o Salmo 23 ele é exclusivo para quem é dizimista? Porque ele começa assim, ó, o Senhor é o meu pastor. E nada. O original vai dizer assim, ó, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta.
Exatamente. Então, ou seja, se ele é o meu provedor, eu descanso. Se ele é o meu provedor, eu não me preocupo. Se ele é o meu provedor, eu não vou excluir a minha responsabilidade. Igual você, vendedor e tal, alguém que está nos assistindo. O fato da gente reconhecer que ele é o provedor não significa que a gente fique em casa com o pé para cima esperando a coisa acontecer. Não funciona assim. Não. O fato dele ser o nosso provedor significa que eu posso sair para a rua debaixo de um direcionamento, porque eu sei que eu não vou ficar batendo em porta em porta. Ele já me manda para o lugar certo, ele já me manda para o local certo, ou seja, já tem uma provisão preparada para mim. Então o Salmo 23, ele é o salmo do dizimista, de verdade. Não para quem dá dízimo. Eu expliquei a diferença. Né? Dá dízimo a pessoa dá quando está tudo bem, quando está as coisas ruins, ela para de dar. Salmo 23 é para quem é dizimista no coração. Independente do que aconteça, o meu reconhecimento de Deus ser o meu provedor não muda nunca mais na minha vida. A partir de agora, Deus é meu provedor e absolutamente nada, nenhuma circunstância vai me tirar dessa condição de reconhecer que Ele é o provedor. Então, quando a pessoa se posiciona como dizimista, não como quem dá o dízimo, esse salmo começa a acontecer na vida dela. Exatamente. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E aí, resumindo aqui para a gente encerrar, quando nós alinhamos então a questão do dízimo, alinhamos a questão da primícia depois, né? E aí veio a questão das ofertas. E aí a gente começou a ter um entendimento também. Assim, gente, se Deus está fazendo, se Deus está movendo, quem sou eu para segurar as sementes que Ele tem colocado nas minhas mãos? Então, aí eu entendi o que era ser mantenedor, o que era ser colunas, porque não existe na igreja um colunas que não seja dizimista. E se existir, ele está errado. Nós começamos a entender essa prática e aí começamos a praticar o que é ser colunas, né? O que é você poder ser um mantenedor da igreja, saber que você está ali para isso, né? Sim. E nós nos posicionarmos nesse lugar. Porque para você ser um coluna, você tem que ter recurso. E o recurso vem da onde? Vem de práticas, vem de reconhecimento daquilo que Deus está fazendo. Então a gente alinhou isso, né? E hoje a gente tem vivido aí, graças a Deus, muita coisa nova em Deus, um alinhamento em todas as áreas, né? Isso é o principal. E eu te digo que hoje eu vejo assim, a grande mudança na nossa vida o foco que tínhamos em dinheiro lá atrás, hoje não temos mais, porque ele deixa de ser uma preocupação. Né? Porque você sabe que tem alguém que está provendo para você, você confia em quem está provendo, e as coisas vão vir para você de acordo com o que você esteja pronto para receber. Sim. Então hoje, talvez o que esteja atrasando eu ter ou a mais aquilo que eu tenho, sou eu mesmo. Exatamente. Não é Deus, é eu. Então, quanto mais eu evoluo daqui para frente, quanto mais eu cresço, quanto mais eu amadureço, mais Deus vai liberando. Né? Exatamente. Então, é se manter nesse canal e não sair dele. E uma coisa que eu carrego, legal, que eu falo sempre assim, depois de todos esses entendimentos, aí eu levo essas 3 regrinhas comigo. Nós que estamos no mercado profissional e somos dizimistas, reconhecemos Deus como nosso Senhor, provedor e tal, a gente tem que ter isso. Conexão, decisão, palavras de afirmação. Muitas vezes nós deixamos de receber algo que Deus tem para nós porque não nos conectamos com as pessoas que Deus preparou para nos conectar. Deus coloca as pessoas na sua frente, às vezes por um vacilo de orgulho, de bobeira mesmo, você deixa de se conectar com as pessoas. Então, conexão é algo que Jesus se conectou muito, né? Não precisa nem falar. Decisão, toda conexão te gera uma oportunidade. Essa oportunidade você precisa de uma decisão para aproveitar ela. E palavras de afirmação, né? Deus é o meu Senhor, provedor, Deus é a minha vida, eu sou abençoado, Deus é o meu provedor, eu nasci para ser abençoado, enfim, eu sou um abençoador, eu sou generoso, né? Não tenho falta de nada. Então, isso daí é algo que a gente pratica lá em casa, assim, de uma maneira muito absurda, eu digo, porque conexão é uma chave que nós precisamos aprender a usar. Sim. Porque muito daquilo que Deus quer entregar para você, que já está pronto, depende de uma conexão. Com certeza. E Ele cria as conexões. As conexões são portas que Deus abre para nos colocar em acesso a pessoas e lugares, a situações, circunstâncias que a gente não teria se não fosse essas conexões. Então a gente tem que... Nada é por acaso. Não existe acaso dentro do reino.
Então, se a sua vida é do reino, se você está dentro do reino, o que você tem que entender? Toda pessoa que eu encontro, que eu cruzo no caminho, independente se é alguém cristão ou não, é uma porta que Deus está abrindo. É uma conexão que pode estar surgindo. E através dessa conexão, Deus pode mudar a história da sua vida, virar uma chave, né, virar uma estação e algo sobrenatural acontecer. Então isso é algo extraordinário e muito, muito poderoso da parte de Deus, que são as conexões, né? A gente foca bastante nisso aqui na igreja, isso é muito importante. Você precisa valorizar isso na sua vida também. Show de bola. Show de bola. Beleza, pessoal? Chegamos aqui ao final de mais um bate-papo, de mais um não, né? Do primeiro bate-papo aqui, do Pó de Graça. E eu quero convidar você a assistir aí os próximos episódios. Acredito que a gente vai tentar fazer de forma semanal, não garante, mas direto vai ter episódios novos aí para você poder acompanhar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Jefferson, obrigado pela presença, obrigado aí pelo dispor, tá bom? E você que está nos assistindo aí, obrigado. Compartilhe aí, curta, comente e vamos para cima. Deixa Deus te usar aí também, em nome de Jesus. Amém.